Olá, meus queridos. Vamos começar mais uma aula hoje na nossa matéria de evangelização do CETERGS. E hoje a temática da nossa aula é soberania de Deus na evangelização. Essa é uma temática muito importante. E à medida que nós compreendermos corretamente esse assunto, nós evangelizaremos com mais vigor. Então, eu quero que você observe a frase de D.A. Packer, autor de um livro muito conhecido que serve como base dessa aula, que é a evangelização e a soberania de Deus. No seu livro ele faz a seguinte pergunta: o que está enfraquecendo a evangelização nos meios evangélicos de hoje? Ele no seu livro ele aborda que existem alguns problemas acontecendo na igreja no que diz respeito à evangelização, e ele, em determinada página, ele diz assim: olha, eu suspeito que eu encontrei o câncer que realmente está enfraquecendo a evangelização nos meios evangélicos de hoje. E ele apresenta algumas possibilidades, e que são possibilidades que as pessoas colocam ainda hoje. Por exemplo, às vezes alguns dizem, acusam que a baixa disposição para evangelizar é porque algumas pessoas creem que Deus é soberano e por Deus ser soberano, nós não precisamos evangelizar. Esse é um extremo. Um outro extremo que ele aponta no seu livro é que as pessoas, na verdade, desconsideram a soberania de Deus e confiam tanto na sua obra, tanto na força do braço, que acabam olhando para a evangelização e dizendo: olha, é quase que uma tarefa impossível. Se desanimam, ainda continuam evangelizando, mas já com um baixo vigor, com uma falta de vontade, uma falta de crença de que aquilo vai dar certo, porque eles confiam muito na responsabilidade humana. E outras vezes até, por confiar tanto na responsabilidade, na própria inteligência e habilidade humana, acabam até mesmo adulterando a mensagem do Evangelho. Então eu destaco essa frase que ele diz: eu suspeito que o verdadeiro responsável por esse senso de enfermidade evangelística é a neurose generalizada de desilusão, uma falta de vigor não reconhecida, que adveio de uma falha existente há muito tempo, pelo fato de que se espera que a evangelização, tida como um empreendimento humano, fracasse. Se nós queremos evangelizar, nós precisamos então compreender que Deus é soberano. Esse Deus soberano nos ordena evangelizar e ele fará a evangelização dar certo. Então, pense comigo, a natureza da evangelização. A evangelização é uma missão dada por Deus à igreja. A evangelização ela ocupa um lugar especial na igreja. A igreja é a única que pode, de fato, cumprir essa missão, porque é uma tarefa que o próprio Deus confiou para o seu povo. Não é uma coisa opcional, não é algo que você vai fazer secundário. É uma missão dada por Deus, que nasce de um propósito de Deus, que é de redimir, de salvar as pessoas, e ela é realizada por meio da igreja no mundo. Nem ninguém, a não ser a igreja, fará essa atividade. É importante nós considerarmos isso. Desde o ministério terreno de Jesus até o testemunho da igreja primitiva, a proclamação do evangelho aparece sempre como uma responsabilidade essencial do povo de Deus. O Senhor Jesus, quando foi ressuscitado, ele deixa isso bem claro, quando ele ordena aos seus discípulos que anunciem a mensagem da salvação para todo mundo, para todas as nações. Então, Jesus Cristo, neste mandato, ele mostra que a evangelização é parte da vocação do crente. Todo aquele que é discípulo de Jesus é chamado a evangelizar. E quando a gente fala da natureza da evangelização, nós podemos compreendê-la de duas formas. Primeiro, que a evangelização consiste em informar e convidar. Nós temos aqui alguns versículos bíblicos. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você é isso: a evangelização consiste em informar. Evangelizar é você comunicar a obra salvadora de Cristo, como nós vimos nas aulas passadas. E o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro em 1 Coríntios 15, do 3 ao 4, quando ele resume o conteúdo essencial do Evangelho
quando ele diz que ele afirma que Cristo morreu pelos pecados, que Cristo foi sepultado, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, ele está resumindo o Evangelho. E a evangelização é nós comunicarmos exatamente isso. E não apenas comunicar, como também convidar as pessoas. Não é apenas transmitir uma informação, mas é você chamar a uma ação, aos ouvintes tomarem uma atitude. Porque evangelização envolve justamente a gente convidar as pessoas que estão ouvindo a nossa mensagem. Então, por exemplo, nós vemos sempre esse chamado, esse convite a algo. Por exemplo, em Ezequiel 18, o profeta Ezequiel, ele nos informa que as pessoas precisam se arrepender de seus pecados. Elas precisam fazer algo. Isso é perfeitamente bíblico. Às vezes, alguns olham e dizem, não pode fazer isso porque isso é apelo, e apelo é coisa... Não, olha só, eu sei que apelo é uma palavra bem desgastada, mas olha o que Ezequiel 18, do 30 ao 32 diz. Ele diz, portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então veja, é um convite, é uma ordem. E nós, quando evangelizamos e falamos da obra salvadora de Jesus, nós precisamos, com o vigor, com a coragem, anunciar, faça algo, não fique aí parado. Então isso faz parte da natureza da evangelização. A evangelização consiste também nos crentes entenderem que eles são arautos e embaixadores. Isso é uma outra coisa importante. Porque o cristão precisa assumir esse papel específico que foi dado pelo próprio Deus. Como é que a Escritura descreve os crentes? A própria Bíblia fala que nós somos arautos de Deus. Veja, por exemplo, Jeremias capítulo 1, versículo 7. Jeremias capítulo 1, versículo 7, nós temos o profeta indo em direção ao povo e dizendo o seguinte, olha o que o Senhor disse. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Aqui nós temos a descrição do papel do arauto do Senhor. É o que a gente está falando aqui. O arauto, no contexto antigo, era aquele que proclamava publicamente as mensagens do rei. E Deus está falando para Jeremias, Jeremias, você vai ser o meu arauto, e você vai proclamar as mensagens do rei de Israel, o próprio Deus. E aí, quando nós vamos para o Novo Testamento, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, nós vemos justamente o apóstolo Paulo dizendo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então nós somos arautos e nós somos embaixadores de Cristo. Somos pessoas que não falam em nome do próprio nome, mas que nós transmitimos aquilo que nos foi dado, que é a palavra do Senhor. O cristão anuncia a mensagem de Deus ao mundo, proclamando fielmente o Evangelho, sem alterá-lo, sem adulterá-lo, sem adaptá-lo para as preferências próprias ou preferências dos outros, mas com coragem, porque ele tem uma missão de ser arauto de Deus, de ser embaixador de Cristo. O embaixador, ele representa oficialmente o governo do seu país em território estrangeiro. E a Bíblia nos diz que nós somos cidadãos do céu, não somos dessa terra. Estamos aqui de passagem. E enquanto nós estivermos aqui de passagem, nós precisamos comunicar a mensagem de Deus e os interesses de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Então isso é evangelizar. É dessa forma
que as coisas acontecem. E nós precisamos ver a evangelização como um dever e um privilégio. Nunca vejo como uma coisa pesada. É um dever, mas também é um privilégio. Por que é um dever? É dever porque Deus ordena à igreja que a gente proclame o Evangelho. Ao longo do Novo Testamento, Jesus Cristo é muito claro, em Lucas 24:47, 1 Coríntios 9:16, Tiago 4:17, é nosso dever. A missão evangelística não depende apenas da disposição individual dos cristãos. Ela está ligada à obediência ao Senhor. Ignorar essa responsabilidade significa negligenciar um dos mandamentos mais importantes deixados por Cristo à sua igreja. É nosso dever, mas também é o nosso privilégio, porque ao mesmo tempo, que bênção é a gente poder falar em nome de Deus. Quantas vezes você não já foi bem tratado porque você justamente foi alguém em nome de Deus, levar a mensagem de Deus? Com certeza você conhece alguém que te trata muito bem, que tem você em grande estima, porque foi através de você que ele ouviu o Evangelho, foi através de você que ele foi aconselhado, você foi um arauto de Deus. Ao mesmo tempo, também não podemos deixar de falar que sofrimentos também virão. Mas esses sofrimentos não se comparam com a glória que é a gente ter o privilégio de participar dessa obra de redenção. Jesus Cristo poderia ter feito tudo e fez. Ele conquista, ele dá a sua vida, ele ressuscita, mas ele nos inclui dessa forma. É interessante, eu não lembro bem qual é o autor, mas ele fala assim que a criação do mundo foi só Deus, a Trindade que fez. Mas a redenção do mundo deu trabalho para Deus porque exigiu a própria morte de Cristo, mas também tivemos o privilégio de participar de alguma forma, de sermos instrumentos de Deus na conversão de pecadores. O Senhor poderia realizar a tarefa da evangelização de muitas outras maneiras, mas ele escolheu, na sua soberania, utilizar homens e mulheres salvos por Cristo como instrumentos para proclamar a mensagem do Evangelho. E participar dessa obra significa você cooperar com o propósito redentor de Deus. Isso é um grande privilégio. Então, essa é a natureza da evangelização. E a natureza da evangelização revela tanto a responsabilidade quanto a dignidade da missão cristã. A igreja não foi chamada por Deus para anunciar a obra de Cristo de qualquer jeito, mas foi chamada para fazer isso reconhecendo que é um dever e que é um privilégio. Ir pelas ruas, estar na sua casa, na sua vizinhança, aproveitar as oportunidades e convidar todas as pessoas ao arrependimento e à fé. Mas quando a gente fala de evangelização, muitas vezes surge algumas dúvidas no meio cristão. Evangelizar é uma expressão de obediência. É um privilégio. A igreja deve fazer isso. Mas, à medida que a gente estuda biblicamente a evangelização e a salvação, nós vamos nos dar de cara com duas verdades fundamentais ensinadas pelas Escrituras e que algumas pessoas podem achar que elas são duas verdades e eu tenho que escolher e ficar com uma ou com outra. Por exemplo, no slide seguinte, nós vemos que é o que a gente pode chamar de aparente contradição. Algumas pessoas vão olhar e dizer assim, olha, ou eu fico com a soberania de Deus, ou eu fico com a responsabilidade humana. E elas vão tentar evangelizar desconsiderando uma ou outra. Será que é isso que a Bíblia nos chama? Na verdade, não. A Bíblia nos apresenta tanto a soberania de Deus como a responsabilidade humana. E a gente, à medida que entende essas duas verdades, a gente vai vendo que uma não nega a outra. Por exemplo, soberania de Deus. Nós sabemos que Deus é soberano, Ele é o Senhor absoluto, criou todas as coisas, governa todas as coisas, dirige a história segundo a sua vontade. Nós não dizemos que algo acontece sem o conhecimento de Deus.
O verdadeiro crente não vai admitir que Deus perdeu o controle. Não. O testemunho bíblico revela que o curso da história nunca foi do acaso, sempre foi Deus. Deus conduziu os acontecimentos. E essa soberania, ela se manifesta tanto na história de um modo amplo, universal, como também de uma forma individual, no plano da redenção. Paulo, a Bíblia ensina que Deus, desde a eternidade, estabeleceu um propósito salvador para o seu povo. E esse propósito inclui a eleição, ou seja, uma escolha soberana de Deus daqueles que seriam alcançados por sua graça redentora. Então a salvação não é o fruto do mérito humano. Não é um resultado de uma iniciativa de alguém que tomou. A salvação, nós podemos dizer confiantemente, graças à soberania de Deus, que é a vontade do Senhor, e na vontade do Senhor, Deus decidiu agir na história para salvar pecadores por meio de Cristo. Então, para realizar esse propósito, a Bíblia também nos mostra claramente a responsabilidade humana. Ao mesmo tempo em que Deus é soberano, o homem continua sendo responsável diante de Deus. O fato de Deus ser soberano não elimina a responsabilidade humana, porque cada pessoa é chamada a responder à revelação divina, especialmente a mensagem do Evangelho. A Bíblia convoca repetidamente, nós vimos, os homens ao arrependimento e à fé. A Bíblia mostra que a resposta humana é uma realidade séria diante de Deus. O ser humano não é apresentado como um agente passivo. Ele não é alguém que um robô ou uma peça de tabuleiro. Não é alguém neutro, mas ele é alguém que deve reconhecer o seu pecado. Ele precisa se arrepender. Ele precisa confiar em Cristo para ser salvo. Ele tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade aparece tanto no ensino bíblico acerca do juízo final, quanto enquanto ele vive nessa terra. Aqueles que ouvem o Evangelho serão julgados pela maneira que responderam à mensagem de salvação. Se eles forem crédulos, eles continuarão na sua condenação. Eles permanecerão condenados. Então a Bíblia mantém a dignidade e a seriedade da responsabilidade humana, mesmo ao afirmar a soberania divina. Algumas pessoas olham para isso e dizem, não é possível. Ou eu fico com a soberania, ou eu fico com a responsabilidade humana. Nenhuma nem outra se anulam. Aqui temos a imagem no slide dessas duas crianças e você vê, né? Essas duas crianças são amigas. E certa vez alguém perguntou para Spurgeon e disse assim, Spurgeon, soberania de Deus e responsabilidade humana, como é que eu posso reconciliar? Spurgeon olhou para essa pessoa e disse, olha, não tem como eu reconciliar alguém que já é amigo. Eu não poderia reconciliar alguém se essas duas pessoas não estão em inimizade, não são inimigas. Às vezes, algumas pessoas vão ver que a soberania de Deus é inimiga da responsabilidade humana, vice-versa. Mas, na verdade, elas se comparam a dois trilhos. Dois trilhos. O trilho do trem, ele tem duas linhas, né? Então, se você olha, eles estão separados. Mas, quando você vai olhando para o horizonte, eles em linha reta, você vê, parece que eles até se encostam. Essas são algumas ilustrações que alguns teólogos deram justamente para tentar explicar que é uma aparente contradição, mas que não há contradição. E por isso não é necessário que nós tenhamos que escolher uma ou outra verdade. Nós ficamos com as duas verdades, reconhecendo que a nossa inteligência é limitada e há coisas que realmente vão fugir do nosso conhecimento. Se a gente quer compreender melhor essa relação, a teologia cristã tradicional faz uma distinção importante dentro do conceito da vontade de Deus, que é dizer assim, existe a vontade preceptiva e a vontade decretiva. Vontade preceptiva é a vontade de Deus como preceito, como uma lei, ela é revelada por Deus nas Escrituras, e são ordens, Deus ordena
coisas para os seres humanos que eles façam. A lei de Deus revela o seu caráter, sua santidade, estabelece padrão de vida, exige coisas de suas criaturas. Essa é a vontade preceptiva. E ela serve para orientar a vida humana e estabelecer a base da nossa responsabilidade moral. Agora existe outro tipo de vontade que a teologia coloca como vontade decretiva, uma vontade como propósito, que é no sentido assim do decreto eterno de Deus. É um plano soberano pelo qual Deus determinou realizar todos os seus propósitos na história. E essa vontade não diz respeito simplesmente ao que Deus ordena, mas o que ele decidiu fazer efetivamente, realizar. Trata-se do plano pelo qual Deus conduz os acontecimentos do mundo. E esses decretos garantem que a sua vontade vai ser cumprida. E esses decretos também não são conhecidos por nós. Às vezes a gente vai sabendo algumas coisas acerca dos decretos de Deus, que são revelados nas Escrituras, mas outros não. Às vezes a gente descobre à medida que o tempo passa. Por exemplo, será que o fulano vai ser salvo? Será que o fulano vai ser convertido? Não sei, não sabemos. Mas o tempo dirá. E às vezes também nem o tempo dirá. E a gente lembra do caso do ladrão na cruz, que muita gente achou que ele morreu sem converter-se. Apenas ficaram sabendo pelo Evangelho de Lucas. E veja, enquanto a vontade de Deus como preceito revela aquilo que os seres humanos devem fazer, a vontade preceptiva vai se referir àquilo que ele determinou realizar no seu plano soberano. As Escrituras apresentam essas duas dimensões da vontade divina, como verdadeiras e como complementares. Elas não se anulam. E Deus ordena que todos se arrependam e creiam no Evangelho, ao mesmo tempo que ele realiza soberanamente seus propósitos na história da salvação. Então essa aparente contradição entre soberania divina e responsabilidade humana não deve ser vista como contradição, mas como parte da profunda revelação das Escrituras. A Bíblia ensina que Deus governa todas as coisas segundo o seu propósito eterno. E, ao mesmo tempo, chama os seres humanos a responderem com arrependimento e fé. Nós devemos guardar essas duas verdades com equilíbrio, preservá-las, sermos fiéis a ela, para que a gente não reduza a complexidade que é a revelação divina. Para que a gente não venha a querer colocar Deus numa caixinha e mudar a palavra de Deus pelas nossas meras vontades ou para que faça sentido na nossa cabeça. E aí, meus queridos, a gente chega no próximo slide, que é sobre a soberania não anular a evangelização. A soberania não anula a evangelização. Ela não elimina a necessidade. Do treino da soberania na salvação, alguns vão dizer que ela enfraquece a prática da evangelização, mas, na verdade, ela confirma, ela sustenta, ela fortalece. A Bíblia ensina que Deus governa todas as coisas segundo o seu propósito eterno e ele decidiu realizar a sua obra através da proclamação do Evangelho. Esse Deus é poderoso e ele nos chama a evangelizar e nós devemos fazer isso. Nós devemos alcançar os pecadores e conduzi-los à salvação em Cristo. Veja, quando a gente fala de soberania, a soberania não elimina a necessidade de pregarmos, a necessidade de evangelizar. A Escritura afirma claramente que ninguém pode crer em Cristo sem antes ouvir a mensagem do Evangelho, não é mesmo? Romanos 10,14, o apóstolo Paulo diz: como vão crer se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirão? Temos que enviar pregadores, precisamos de pessoas que proclamem a palavra. Então, Paulo, em Romanos 10,14, deixa muito bem claro que para que nós vejamos pessoas invocando o nome de Deus, é necessário, primeiro, que elas ouçam a pregação, elas precisam crer. Mas para crer é preciso ouvir, para ouvir é necessário que alguém anuncie a palavra. Então Deus continua sendo soberano, e esse Deus soberano diz, pregue, senão não vai haver salvação.
Ele também, a soberania, ela não vai eliminar a urgência. A soberania de Deus não elimina a urgência da evangelização. A Bíblia nos descreve claramente que pecadores estão perdidos. Nós não sabemos o dia do amanhã, não sabemos quanto tempo eles têm de vida. É uma questão realmente de vida ou morte eterna. Os pecadores, eles não estão simplesmente desinformados ou espiritualmente negros, eles estão espiritualmente perdidos, eles precisam. Se eles morrerem nessas condições, eles continuarão mortos, e mortos eternamente. Então nós precisamos enxergar essa urgência. A soberania não vai eliminar a urgência, mas ela vai nos chamar a atenção para a própria necessidade imediata de salvação. Por isso que a palavra de Deus nos chama a evangelizar. Não com indiferença, não adiando, mas fazendo. E isso mostra um amor ao próximo. Evangelizar exige amor ao próximo. O próprio amor cristão exige que o evangelho seja anunciado. Não é possível que a gente olhe para as pessoas ao nosso redor e, sabendo que as pessoas estão indo, caminhando, correndo em direção ao abismo, nós não temos compaixão delas. Nós temos muitas histórias e a história dos moravianos é uma dessas que se conta muito e que perdura ao longo das gerações. Um movimento de avivamento, de evangelização que surgiu e que as pessoas perceberam a urgência de evangelizar. Conta-se que um desses moravianos, dois queriam sair para evangelizar em outro país, em uma viagem, e eles estavam descalços, a viagem era longa, eles precisavam de um calçado. E eles procuraram na porta de um dos irmãos da igreja e disseram: nós queremos ser missionários, nós estamos nos organizando para viajar, a gente só gostaria de um apoio de vocês, orem por nós. E tem como arrumar um calçado? Mas a gente precisa para quanto antes. E eles não conseguiram naquele dia, demoraram. Dizem que depois de 1, 2 dias procuraram eles: olha, está aqui o calçado. Entraram na casa, havia um bilhete: desculpe, nós não pudemos esperar mais. As almas estão padecendo, elas precisam do Evangelho. Então, o amor, o senso de urgência vai fazer a gente não esperar o tempo certo ou o momento perfeito na nossa cabeça para evangelizar. Pelo contrário, nós somos chamados. A soberania de Deus, o Deus soberano, nos chama para evangelizar. Isso é um chamado de urgência. E ele também não vai, a soberania de Deus não vai eliminar a sinceridade do convite. Fique tranquilo. Não vai ser nada forçado, não vai ser nada robótico, porque a soberania de Deus, ela mostra que Cristo é oferecido para todos. A mensagem cristã é apresentar Cristo como Salvador, oferecido a todos aqueles que ouvem o Evangelho. Quando nós anunciamos as boas novas de salvação, esse convite é real, não é falso, é genuíno, para que todo mundo volte para Deus. Esse convite não é limitado, não é artificial, ele expressa a ampla oferta da graça divina proclamada nas Escrituras. É um convite sincero e é uma promessa universal, porque a própria Bíblia apresenta promessas universais associadas a esse convite. Ela está declarando que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele já explicou anteriormente, pela pregação, e a pregação, quando as pessoas escutam, elas invocarão o nome do Senhor, elas se ajoelharão, elas orarão. Calvino fala que a oração, ela é o choro do neném. O choro do neném salvo. Nós, quando somos convertidos, nós oramos. Invocar o nome do Senhor é orar. E essa promessa demonstra que qualquer pessoa que responda ao Evangelho com fé vai encontrar salvação em Cristo Jesus. Então a igreja precisa anunciar o Evangelho com plena sinceridade, convidando todas as pessoas, todos os ouvintes, a se arrependerem e crerem na obra redentora de Jesus. Então a soberania de Deus, ela nos impulsiona, ela não elimina a necessidade, porque o próprio Deus soberano nos deixa, nos fala em sua palavra que nós precisamos pregá-la. Faz parte do plano de Deus salvar pecadores. E ele faz isso com sinceridade. E
nós também consideramos, à medida que evangelizamos, a responsabilidade do pecador. A doutrina bíblica da salvação afirma de maneira clara que o pecador continua responsável diante do evangelho. Deus é soberano, seu plano de redenção vai acontecer, ninguém pode impedir, mas o nosso Deus soberano fala que o evangelho não é apenas uma informação sobre a obra de Cristo, ele é um chamado, exige uma resposta. E o que acontece com as pessoas que não respondem? Na verdade, a pergunta que surge é: será que as pessoas podem responder esse chamado? Bom, cada pessoa que ouve essa mensagem, ela é confrontada. E a maneira que ela responde esse chamado, ela vai ter consequências eternas. E veja, nós precisamos considerar a condenação, ela vem pela incredulidade. A Bíblia ensina que a condenação está ligada à incredulidade. João capítulo 3, verso 18 fala que quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está. Não é que vai passar a ser, mas é tipo assim, continua condenado. A condenação está diretamente neste texto, está diretamente ligada à incredulidade. O pecador permanece sob o juízo de julgamento, não apenas porque ele é pecador, mas porque ele rejeita constantemente a única provisão de salvação oferecida por Deus. Ele é responsável. A Bíblia nos deixa isso muito claro. E uma outra coisa que a Bíblia nos deixa claro, em João capítulo 5, verso 40, ele diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O pecador rejeita voluntariamente a graça. Essa é outra realidade revelada claramente acerca dos pecadores. Os seres humanos, os pecadores, rejeitam voluntariamente a graça de Deus. Isso mostra que a rejeição do Evangelho, ela não é simplesmente uma incapacidade intelectual. Não é uma questão de QI, mas é uma questão de é uma questão de é uma questão espiritual mesmo. É uma decisão moral da vontade humana. Ele escolhe por si rejeitar o evangelho. E essa perspectiva vai preservar a responsabilidade moral do ser humano diante de Deus. Embora o pecador tenha corrompido profundamente a natureza humana, o pecado tenha corrompido, a Bíblia continua tratando o homem como responsável por suas atitudes diante da revelação de Deus. A Bíblia nunca diz que alguém que se perdeu por simplesmente por não ser eleito. A grande ênfase da Bíblia é ele se perde porque ele rejeita Cristo. Se a gente diz, ele se perdeu porque ele não foi eleito. De certo modo está correto? Sim. Mas a maneira, quando a gente diz ele se perde porque ele rejeita Cristo, nós comunicamos com clareza que a culpa da condenação do pecador não é de Deus. É culpa dele mesmo que rejeitou a Cristo. A atuação de Deus é para salvá-lo. Mas o próprio ser humano, ele se condenou pela sua própria escolha. Então essa é a razão da gente proclamar o Evangelho. E proclamarmos o Evangelho apresentando Cristo como Salvador suficiente. Porque os eleitos de Deus estão espalhados por aí. E eles precisam ouvir. Mas à medida que a gente evangeliza, nós precisamos lembrar que o pecador é responsável e à medida que ele recusa o Evangelho de Cristo, ele continua condenado. Temos também aqui um outro fato a considerar, que é a incapacidade espiritual. A Bíblia ensina que a condição espiritual do ser humano, após a queda, é profundamente marcada pelo pecado.
Então a Bíblia vai descrever, olha, o pecador, o ser humano, ele está morto. Ele é espiritualmente cego. Ele é cego. A Escritura descreve o homem natural dessa forma. Se Deus não agir, ele vai continuar do jeito que está. Morto fala. O que é que o morto faz? O morto fede. É a única coisa que ele faz. Mas se você chegar para o morto e diga, levanta, se você cutucar ele, se você empurrar ele para um canto, ele vai cair, ele não vai fazer nada, porque ele está morto. E a Bíblia descreve o ser humano como morto. E ele está morto por causa do pecado, porque o pecado obscurece o entendimento espiritual. Ele está muito vivo para o pecado. Ele está muito vivo para a rebeldia. Mas ele está mortinho da Silva para as coisas boas, para as obras de Deus, para reconhecer, para adorar o Senhor. Ele está morto. E a Bíblia nos fala isso. A Bíblia também nos fala que o ser humano é inimigo de Deus, porque o pecado, ele não apenas separa o ser humano de Deus, mas ele produz uma resistência. Deus, no seu poder, ele fala para as águas, Jesus Cristo falou para as águas, o mar revolto, acalma. E o mar se acalmou, o vento parou e a tempestade cessou. E aí os apóstolos exclamaram, quem é este que até os ventos, o mar obedece? Pois é, a este que o vento e o mar obedece, muitos pecadores desobedecem, porque são inimigos de Deus. O coração humano tem o seu estado deplorável. Ele rejeita a verdade divina. E por isso ele é incapaz de responder ao Evangelho. Essa é a consequência dessa condição que o pecador se encontra. Ele é incapaz de responder ao Evangelho por si mesmo. E essa é a situação espiritual. E ainda tem algo mais. Temos a ação de Satanás. O adversário Satanás, ele trabalha para manter as pessoas afastadas da verdade. Nós não podemos subestimar, quando falamos de evangelização, que Satanás está furioso quando vê a igreja se dedicando, se esforçando para pregar as boas novas. Ele age. Não podemos desprezar os seus desígnios. A nossa luta, o apóstolo Paulo fala, não é contra carne, mas contra principados e potestades. E Satanás, ele reforça a resistência natural do coração humano, a mensagem de salvação. Então, essa é a situação. O ser humano é incapaz. Quando a gente olha do ponto de vista puramente humano, o que é que a evangelização é? O cara é morto, o cara não ouve, o cara é cego. E ainda tem o próprio Satanás tentando me atrapalhar e distraí-lo com outras coisas. Vamos ser sinceros. Nós por nós não podemos fazer nada. A evangelização parece impossível. Então, aquelas pessoas que na evangelização tentam dizer assim, não, Deus não é tão soberano assim, o ser humano tem muita responsabilidade. Bom, se é tudo pela responsabilidade humana, então a evangelização é impossível. E aí a gente tem uma solução, que é a graça soberana, o chamado eficaz. A Escritura afirma que Deus concede fé e arrependimento àqueles que são alcançados por sua graça. A Bíblia é muito clara acerca disso. Nas Escrituras nós vemos que a graça soberana de Deus se manifesta no chamado eficaz. E esse chamado de Deus concede fé e arrependimento. Fé é a fé salvadora. Efésios fala, Paulo fala, a fé não vem de vós, é dom de Deus. A fé salvadora, ela não é uma decisão humana. Você creu, mas você não creu porque porque nasceu de você, porque você estava morto nos seus pecados. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Se Deus não tivesse vindo em direção com a sua graça soberana, se a graça de Deus não fosse soberana, ela receberia um não de você e aí ela voltaria. Por quê? Porque o fulano disse não. Mas ela é soberana. Ela nos conquista, ela nos abraça e ele nos concede fé. E junto com a fé também o arrependimento. Um arrependimento verdadeiro. Arrependimento significa mudança. E
essa mudança verdadeira acontece quando Deus age na nossa vida. Então a teologia reformada vai chamar Deus, a soberana graça de Deus concedendo fé e arrependimento como a graça eficaz. E os efeitos da graça eficaz é o quê? Iluminação da mente, ou seja, a cegueira espiritual causada pelo pecado é removida, ela renova a vontade, aquele que estava inclinado ao pecado agora é capacitado para resistir ao pecado. Ao invés dele resistir à autoridade de Deus, ele passa a resistir ao pecado. Então, a graça de Deus liberta ele da escravidão, renova a vontade, liberta do pecado, do domínio do pecado. Porque quantas pessoas ainda reconhecem, poxa, meus caminhos, o caminho que eu estou vivendo, a vida que eu estou vivendo é ruim. Eu quero sair, não consigo. A graça soberana, chamada eficaz, liberta do pecado. E tudo isso para conduzir a Cristo. Ele conduz o pecador a Cristo. A pessoa passa a reconhecer a sua necessidade de salvação. E ela passa também a reconhecer de que ela não pode se salvar. Ela reconhece que está em apuros, que Deus existe, que ela está em débito com Deus, que ela não pode pagar essa dívida com Deus. E aí só resta um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único Salvador. A fé surge não só como aceitação intelectual da mensagem, de você compreender a mensagem, a lógica da mensagem, mas de você acreditar verdadeiramente, de você confiar. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Jesus Cristo fez tudo. Eu preciso crer nisso. E ela crê. Ela se conforta. O desespero por ela ter visto a condenação com os próprios olhos, o desespero dá lugar à esperança, porque ela vê Jesus Cristo como seu Salvador. E nós podemos ver claramente esses ensinos em João capítulo 6, quando Jesus ensina que ninguém pode vir a ele se o Pai não o atrair. Em Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo descreve uma sequência da obra divina, são os elos dourados da salvação, a predestinação, o chamado, justificação, glorificação, revelando que a salvação é conduzida pelo próprio soberano Deus, e também Efésios 2, que explica que o ser humano estava espiritualmente morto. Então, nós vemos que a evangelização é possível, graças à soberana graça de Deus. Deus, na sua graça, chama eficazmente, ilumina a mente, renova a vontade, liberta o pecado e conduz o ser humano a Cristo. E nisso tudo, nós vemos as consequências práticas para a evangelização. O pastor teólogo J. Packer, ele apresenta 3 consequências práticas para a evangelização: ousadia, paciência e oração. Quando a gente compreende corretamente a obra de Deus na salvação, quando nós vemos que nós por nós não podemos converter pecadores, mas é Deus que converte, a primeira coisa que a gente tem no coração é ousadia. A ousadia para evangelizar não nasce da autoconfiança. Ah, porque eu sei falar. Ah, porque eu agora sei as teologias todas. Ah, porque eu sou um membro da igreja presbiteriana, porque eu sou reformado, porque isso. Não, 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 não. A verdadeira ousadia vem do poder do Senhor e da gente saber que essa missão vai acontecer independente de mim, independente de você, independente dos outros, porque essa missão, o resultado está nas mãos de Deus. Então nós seremos ousados, nós seremos corajosos, e pessoas simples são usadas por Deus. Nós temos, por exemplo, em Atos, os apóstolos pregando com ousadia e os doutores olhando assim, dizendo: como pode? Eles são simples pecadores e estão falando com tanta firmeza, com tanto conhecimento. Eles são analfabetos. É a ousadia de quem havia visto o próprio Cristo ressuscitado e entendido a obra dele. Ele é soberano, ele vai fazer tudo. Nós também recebemos do Senhor a paciência. Por quê? A gente vive numa época que é tudo para ontem. Ninguém consegue mais esperar. Se o teu celular trava, você já fica meio agoniado. A internet aqui do computador, eita, o site está demorando para carregar, você já fica assim. Nós vivemos cada vez mais numa época da instantaneidade. E
Na evangelização não é assim. As coisas não são no nosso tempo, é no tempo de Deus. Isso exige paciência. Muitas vezes, e aí J. Parker, eu volto naquela frase que lá do início, em que J. Parker disse o quê? As pessoas, elas estão eu suspeito que o verdadeiro responsável por esse senso de enfermidade evangelística é a neurose generalizada de desilusão. Desilusão por quê? Porque elas esperavam as coisas no tempo. Elas achavam que se nós fizermos o culto na praça, vai haver um arrependimento, assim como havia no fulano de tal, com Billy Graham, com aquilo. As pessoas vão confiando nos seus métodos evangelísticos e não no Deus do Evangelho. E aí o J. Parker fala, evangelização não é empreendimento humano. Muitas vezes as pessoas estão sem paciência para evangelizar. Evangelização exige paciência. A mãe que quer ver o filho salvo tem que ter paciência, perseverança, oração e continuar pregando o evangelho. A gente não pode achar que, eu conheci uma pessoa na rua, falei do evangelho, ela vai se converter. Ela pode, porque Deus é soberano, mas você sabe o plano de Deus todo para a vida dela? Não sabemos o dia que Deus decidiu converter cada um. O que nos cabe é pregar. E nós precisamos pregar com paciência, nós precisamos dedicar tempo, nós precisamos respeitar as pessoas em certo sentido, um momento. Às vezes a gente vê que essa pessoa ela não está no momento adequado para... Ela precisa entender isso aqui, não posso avançar ainda. É tipo matemática. Você não pode ensinar equação se a criança não sabe nem somar e dividir. Ela precisa saber fazer as contas básicas. Então, é necessário paciência do evangelista. E também, mas essa paciência virá como? Porque eu sei que Deus é soberano. A soberania é a base da evangelização. E vai ser a base da sua paciência. E nós também nos envolveremos na oração, porque a evangelização deve ser profundamente sustentada pela oração. Porque a salvação é uma obra minha, sua não. É uma obra de Deus, e então somente Deus pode regenerar o coração do pecador. Quando nós nos deparamos com grandes obstáculos, nós precisamos nos ajoelhar. Se nós queremos estar de pé, estejamos então de joelhos. A evangelização exige isso. Essas são as consequências práticas para a evangelização. Orar, orar e orar. É nós termos paciência, nós termos ousadia e nós orarmos. Meus queridos, eu quero concluir aqui então, nessa aula da temática soberania de Deus na evangelização, que pregar aos homens, é necessário que nós preguemos aos homens sobre Deus e que nós oremos a Deus pelos homens. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos pregar aos homens, pregar a toda a humanidade sobre Deus, proclamar a obra salvadora de Cristo. E nós precisamos orar a Deus, pedindo que Deus os salve, dizendo assim, Deus, queira salvar. Nós sabemos que tu tens os eleitos, não sabemos quem são, mas eles estão por aí. Precisamos então comunicar corretamente a verdade, mas confiados na graciosa ação do Senhor na vida daqueles que a ouvem. Nós não podemos nos desestimular, não podemos anular, ficar só com a soberania de Deus, como alguns têm feito, a ponto de dizer assim, para que evangelizar se Deus já elegeu? Quem vai frustrar os planos do Senhor? Claro, ninguém vai frustrar, mas o Deus soberano ordena, evangelize, o Deus soberano diz, chame as pessoas ao arrependimento. Nós precisamos nos apegar à soberania de Deus e também reconhecer a nossa responsabilidade. E quando nós virmos almas sendo salvas, pessoas sendo quebrantadas, que a glória seja dada a Deus. Não foi o teu método, não foi a tua voz. Você e eu não temos capacidade para isso. E quando nós lembramos da nossa conversão, aí é que fica mais claro. Você sabe que quem te convenceu do pecado foi Deus, não foi o pregador. Ele foi um instrumento, foi um vaso de barro que carregava uma mensagem que vale mais do que ouro.
e Deus te deu fé, Deus te chamou eficazmente, Deus te fez se arrepender e ver que a única saída era Jesus. Que nós, então, entendamos isso e consideremos sempre a soberania de Deus na evangelização. Pense nisso. Se nós queremos evangelizar com mais intrepidez, nós precisamos nos basear tão somente na soberania de Deus, sabendo que Ele já garante os resultados. Então, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Pregue, sabendo que os resultados já estão certos. À medida que a gente prega, à medida que a gente evangeliza, a gente vai vendo isso acontecer. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.